Torcida do Vascão. Pessoal, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade, pessoal, você vascaíno está nos assistindo. Ative o sininho. Agora bora pro conteúdo. O Botafogo vai brigar aí por títulos na temporada. Ô, Pedrosa, e a preparação do Vasco? O Brasileirão vai começar, gente, em 2 semanas, né? O Coutinho já tá 100%. Acho que sempre essa vai ser a preocupação do vascaíno em relação ao time do Vasco, né? É o Felipe Coutinho, hein? Não, 100% ainda não. Ele tem treinado com o grupo, fazendo transições, se preparando fisicamente. A grande notícia é que o Watson vai estar à disposição para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E o Estrela também pode ter uma oportunidade de ser relacionado. Então deve ter aí alguns minutos já no jogo treino que o Vasco vai realizar antes da partida contra o Santos lá em São Januário no próximo domingo, dia 30, né? Domingo, dia 30. Mas eu acho que em relação ao Felipe Coutinho é trabalhar ele direito. Eu já dei minha opinião aqui. Para mim, o Felipe Coutinho tem que ter controle de carga. Para mim, o Felipe Coutinho tem que ser preservado em vários jogos que são mais difíceis. Não adianta querer forçar ele num jogo para jogar 80, 90 minutos se ele no próximo jogo não vai conseguir jogar. Sim. Então eu prefiro muito mais o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho jogue só em São Januário, que jogue só em São Januário, mas que jogue sendo o Felipe Coutinho, e não um jogador meia-bomba que, infelizmente, ele não está conseguindo colocar o talento todo dele que ele tem dentro de campo. Então, na minha visão, o Felipe Coutinho tem que ser muito bem trabalhado. O Vasco hoje tem opções. Paê eu não considero uma opção, porque para mim ele vai sair agora já, isso é informação. Dificilmente o Vasco vai renovar com o Paê no dia 5 de maio, quando acaba o contrato dele, mas o Garré é uma opção para jogar de camisa 10 e o Estrela também pode jogar nessa posição, é o jogador da posição. Então você tem dois jogadores aí para poder fazer essa gestão de minutagem com o Coutinho e você dá oportunidade também para o argentino e para o garoto se desenvolverem. Então, na minha humilde visão, Coutinho estando 100% ou não, tem que ter muito cuidado com ele. Tem que o colocar na boa, né? O Vasco provavelmente vai fazer agora aí pro restante da temporada, o tanto que tem do Coutinho, o que se chama de macrociclo, pensar de todo o calendário e começar a preservar ou não, a cuidar ou não, pensar na minutagem, para ele estar sempre, não vai estar sempre à disposição, é como o Thiago Silva, não vai estar, mas quando estiver, que esteja 100% e não tome mais sustos, né? Vamos lá, e hoje, gente, 9h45 da noite, tem seleção brasileira. Outro jogador na defesa, no meio, no ataque. Outros dizem que não, se contratar atacante já melhora. Outros, se contratar um defensor para jogar ao lado de João Vitor, já resolve. Eu acho que o futebol é coletivo, é um conjunto. E acho que a gente está faltando. O Vasco precisa de jogador em todas as posições, né? Na defesa, no meio de campo e no ataque. Principalmente jogadores que façam gols. A gente vê assim, ontem no clássico aqui do Rio de Janeiro não teve gol, né? Mas a gente viu a quantidade de oportunidades que foram criadas de ambos os lados, gols anulados. O Vasco não cria, não tem essa oportunidade, não tem goleador. E aí quando o adversário marca bem o Verratti, a gente tem bastante dificuldade de fazer gols, tanto que o vice-artilheiro do Vasco na competição, no Campeonato Carioca, foi o lateral Paulo Henrique. Então, quer dizer, o artilheiro foi o Verratti, né? Artilheiro do Vasco. E o segundo artilheiro foi o lateral direito, o Paulo Henrique. Então, comprova tudo aquilo que eu venho dizendo aqui, que na hora de contratar, você precisa contratar jogadores que tenham aí facilidade de fazer gols, que tenham tido aí temporadas artilheiras, né, goleadoras, para que o Vasco lá na frente tenha mais de um goleador e isso possa preocupar
a defesa adversária. Tem muita gente dizendo que o Vasco não está preparado para a temporada. Eu prefiro ver as coisas de um lado positivo, né? Acho que esses 21 dias que o Vasco vai ter sem jogar vai servir bastante para o time melhorar fisicamente, porque muita gente entendeu, porque não dá para cravar, não dá para adivinhar, não dá para falar que foi isso que aconteceu, acho que seria injusto, mas muita gente entendeu que o Vasco não estava bem preparado fisicamente. E por isso o Vasco fazia bons primeiros tempos e caía de rendimento no segundo tempo. Isso muito por culpa da parte física. Eu não posso afirmar se isso é real, não posso mesmo, porque prefiro acreditar na capacidade dos profissionais que lá estão, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, o Vasco, que foi eliminado, né, na semifinal do Campeonato Carioca, vai ficar cerca de 22 ou 23 dias sem ter uma partida oficial, né, só a estreia contra o Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Vale a pena lembrar isso, porque em São Januário o Vasco, historicamente, ele é mais forte, ele consegue êxito, consegue grandes partidas, consegue bons resultados, e é nisso que, de alguma maneira, o torcedor vascaíno... Eu não acredito que foi 2-1 Maricá. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. O Vasco ganha reforço importante para o Brasileirão 2025, um dos principais destaques na boa fase vivida pelo Vasco da Gama na temporada 2024, o meia Adson, de 24 anos, que se recupera de uma lesão na tíbia, parece estar cada vez mais nos planos de Fábio Carille. O jogador, que está na fase final de recuperação, deve receber as primeiras oportunidades do atual comandante do Gigante da Colina no jogo treino que será realizado neste sábado, 22/3. Fábio Carille revelou que Adson deve participar do jogo treino deste sábado. Estou trabalhando para Adson ter pelo menos 20 ou 25 minutos contra o Santos. Faremos um jogo treino neste sábado e pretendo usá-lo por 15 minutos, disse Carille em entrevista ao Globo Esporte. Na mesma entrevista, o treinador revelou que não espera outras contratações para o restante da temporada, o que reforça que Adson pode ainda ter mais oportunidades atuando no meio-campo do Cruz Maltino, que tem entre seus principais nomes a cria Felipe Coutinho, o recém-chegado Nuno Moreira e além do francês Dimitri Payet, que em fim de contrato tem futuro incerto dentro de São Januário. Em 2024, o Adson marcou 4 gols e deu 2 assistências com a camisa do Vasco. Seu último grande jogo foi a vitória contra o Internacional fora de casa dentro do estádio no Beira-Rio, o que não acontecia há 5 anos. É isso aí, torcida do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.